Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É bom estarmos de volta para mais uma classe do nosso curso básico de teologia. Nós estamos estudando agora sobre cristologia, onde estamos estudando sobre a pessoa de Cristo. E como havíamos dito na aula anterior, o nosso estudo agora de cristologia será dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos estudar sobre a humanidade de Cristo. Foi o assunto que nós começamos na aula anterior, que foi a nossa primeira aula sobre esse tema de cristologia. Depois nós vamos estudar sobre a deidade de Cristo, ou seja, de Cristo como Deus na terra. A deidade fala a respeito da divindade de Cristo. E a terceira parte do nosso estudo nós estaremos vendo quando essas duas funções se juntam em uma só pessoa, a humanidade de Cristo e a sua divindade. Então, o nosso estudo será dividido nessas 3 partes. A humanidade é o que nós estamos estudando agora. Falamos a respeito do seu nascimento, né? A forma do seu nascimento na aula anterior, e o propósito pelo qual ele nasceu da forma que nasceu, né? Concebido por uma mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Explicamos a razão disso, o porquê disso na aula anterior. E hoje nós vamos falar também ainda de uma parte da humanidade de Cristo, que revela-nos que ele, como homem, também esteve aqui na Terra sujeito às mesmas debilidades e necessidades humanas que eu e você também temos. E na aula seguinte, na próxima semana, nós vamos entrar no assunto sobre a deidade de Cristo, ou seja, Cristo na sua divindade, ele como Deus na face da terra. E no final, nós vamos ver então o assunto sobre quando a humanidade e a deidade de Cristo se unem em uma só pessoa, ok? Então, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, para então darmos início à nossa classe de hoje, onde nós vamos falar sobre Cristo em sua humanidade, mas iremos ver na aula de hoje sobre as suas debilidades e limitações, ele como homem, sendo Deus, mas como homem na face da terra, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais esta oportunidade em que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos através desse meio de comunicação para podermos juntos estudar a Tua palavra. O propósito pelo qual estamos aqui reunidos, primeiramente, é para glorificar o Teu nome, pelo privilégio de termos sido chamados, escolhidos por Ti e transportados de onde nós estávamos em nossos delitos e pecados para o reino do Filho do Teu amor. Hoje não há mais nada que nos separe do amor de Deus, porque em Cristo nós fomos justificados, perdoados. E somos gratos porque hoje, na condição de filhos, nós somos herdeiros das Tuas promessas. Sabemos para onde estamos indo, Senhor. O céu é o nosso destino final, porque ali estaremos na eternidade contigo. Por isso, Senhor, abençoa a nossa classe de hoje, dando-nos a orientação, inspiração, revelação da Tua palavra e pedindo, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento para que a profundidade da Tua palavra seja entendida por cada um de nós. Coloca-me em Tuas mãos, desprovido de tudo aquilo que seja humano, para que o espiritual venha de Ti sobre nós, para que esta classe possa ser dirigida por Ti, pelo Teu Espírito, para cumprir com o Teu propósito, para o nosso ensinamento e crescimento espiritual. Assim oramos, Pai, e damos-te graça em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na classe anterior, nós começamos a falar sobre a humanidade de Cristo. Ele, sendo Deus,
como a Bíblia diz, despiu-se de toda a sua glória, poder e majestade, para vir em forma de homem a esta terra. E nós sabemos que Cristo, ele veio como homem, mas também sendo Deus, né? Então, ele era 100% homem e 100% Deus. A parte que compreende o 100% Deus é quando nós entrarmos no próximo assunto, a semana que vem, quando vamos falar da deidade de Cristo, ou seja, da sua divindade. Mas hoje ainda vamos continuar a falar um pouco da sua humanidade. Na classe anterior, nós abordamos a respeito do seu nascimento, quando o anjo visitou Maria, a escolhida e agraciada por Deus, falando com ela que ela iria conceber, né, uma criança, e esta criança não seria gerada por um contato natural com o homem, mas seria gerada pelo Espírito Santo, né? Então, Maria foi visitada pelo anjo, que falou com ela, e, através do Espírito Santo, Jesus foi gerado e veio ao mundo. Então, o seu nascimento foi um nascimento natural, assim como todos nós viemos a este mundo, gerado no ventre de uma mulher. Cristo também foi gerado no ventre de uma mulher, só que com uma diferença. E nós explicamos isso na classe passada. Gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele precisaria vir sem pecado. Porque lembra-se do Antigo Testamento, o cordeiro que era separado para o sacrifício pelos pecados, era um cordeiro sem defeito, sem mácula, escolhido, né, com pouca idade, para então ser oferecido ao Senhor. Cristo também, da mesma forma, como cordeiro que foi dado em sacrifício por nós, não poderia ser concebido de uma forma natural. Por quê? Porque se assim o fosse, traria consigo a herança do primeiro homem que caiu, que foi Adão, pelo pecado da desobediência. Então, esta foi a razão pela qual Cristo precisou ser gerado pelo Espírito Santo, para que pudesse dar-se em sacrifício na cruz como cordeiro sem pecado, sem defeito e sem mácula, para cumprir com o propósito de Deus para a remissão dos pecados da humanidade. Então, por esta razão, ele precisou vir desta forma, um nascimento normal, como nasce toda criança, e nós assim também viemos ao mundo, só que sem o contato natural entre o homem e a mulher. Foi ele gerado pelo Espírito Santo, ok? Mas, estando ele como homem na terra, ele passou por muitas situações e viveu e enfrentou também as mesmas debilidades e limitações que hoje eu e você enfrentamos quando ainda estamos no corpo dessa carne, ok? Assim como Cristo foi tentado, nós também o somos. Assim como nós somos tentados, ele também o foi. Assim como nós somos perseguidos, ele também foi perseguido. Assim como muitas das vezes somos odiados, ele também foi. Ou seja, teve suas necessidades naturais, como todos nós temos, e também cresceu e desenvolveu como todos nós. Então, hoje, nessa classe, nós vamos abordar um pouco dessa parte de Jesus, né? A sua humanidade, mas dando enfoque às suas debilidades, às suas emoções, às suas fraquezas como homem, ok? Porque ainda estamos tratando sobre a humanidade de Jesus, ok? Então, é só para dar um apanhado assim da classe anterior, para que aqueles que não estiveram na classe anterior possam estar mais ou menos acompanhando o que nós vamos dar seguimento nessa classe de hoje, ok? Então, vamos lá. Debilidades e limitações humanas de Jesus. O fato de Jesus ter estado em um corpo humano, assim como nós, ele nasceu do mesmo modo que nascem os seres humanos. Cresceu como toda criança até chegar à fase adulta. Então, Jesus, por ter vindo em forma de homem,
Ele nasceu gerado no ventre de uma mulher, cresceu como cresce toda criança, sendo educada, orientada, ensinada, protegida, e até chegar à fase adulta. Então, se nós formos lá no livro, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e no versículo 52, veja aí o que diz Lucas no seu Evangelho, no capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, mostrando para nós que Jesus, na sua parte humana, ele como homem, ele nasceu, cresceu, desenvolveu, como todos nós, até chegar à fase adulta. Então, ele cresceu em graça, cresceu em sabedoria, diante de Deus, por ser o Filho de Deus, e também diante dos homens que o acompanhavam em todo o seu desenvolvimento, que veio a ser Maria e José. Então, nós vemos aí Lucas registrando a humanidade de Jesus, ok? Ele nasceu do mesmo modo que nascem os seres humanos. Cresceu como toda criança até chegar à fase adulta. Lucas 2, 52, que nós já lemos. Como também sentiu o cansaço quando se assentou ao poço de Jacó e pediu de beber água à mulher samaritana. Então, nós vemos que Jesus aqui, quando encontra-se com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, quando aquela mulher veio apanhar água, estando ele ali só, pediu de beber a ela. Por quê? Porque ele havia caminhado muito, estava cansado, sentou-se ali para descansar e também estava sedento. Então, quando a mulher veio apanhar água, ele pediu de beber água àquela mulher samaritana, mostrando que, mais uma vez, ele não estava naquele momento como Deus, mas como homem, sentindo cansaço, como eu e você também sentimos, após um dia exaustivo de trabalho, de muitos afazeres. Sentiu também sede, assim como nós também sentimos, e pediu de beber aquela mulher que chegou ali, a mulher samaritana. Então, é mais um texto, ou seja, uma passagem que João registra lá no Evangelho de João, capítulo 4, vamos lá, mostrando para nós a necessidade, ou seja, a debilidade de Jesus como homem, mostrando para nós que aí ele não estava como Deus, ele estava como homem e sentiu cansaço após uma caminhada exaustiva e também sentiu sede, a razão pela qual ele parou ali naquele poço para descansar e pediu água àquela mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentava-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, João aqui está escrevendo a respeito dessa humanidade de Cristo, dessa sua necessidade, debilidade. Ele aqui, como homem, após uma caminhada, como o texto diz, estava ali à fonte de Jacó, cansado. Então, ele sentiu-se cansado de quê? Da viagem, porque havia caminhado, havia percorrido talvez uma longa distância. E por estar cansado, ele sentou-se ali junto àquele poço, porque além do cansaço, estava também sedento, tinha sede, queria beber. E a Bíblia diz que, vindo então esta mulher samaritana, ele pediu a ela que desse-lhe de beber da água daquele poço, né? Então, nós vemos aqui, mais uma vez, mostrando que, como homem,
ele também se cansou. Como homem, ele também se afadigou. Como homem, ele também teve sede e precisou pedir de beber aquela mulher que ali chegou para apanhar água no poço de Jacó. Seguindo, depois de 40 dias no deserto, teve fome e foi tentado pelo diabo a transformar as pedras em pães. É uma passagem também muito conhecida nossa, que demonstra também a humanidade de Cristo. Após estar ali 40 dias no deserto, ele teve fome, né? Desejo e necessidade de alimentar-se, refazer as suas forças, né? E a Bíblia diz que exatamente nesse momento, estando ele ali faminto, porque o inimigo sabia que ele estava ali com esse propósito de jejuar, de se consagrar, de orar, apresentou-se a ele e o desafiou, dizendo a ele o seguinte: se tu és o Cristo, ou seja, ainda pondo em xeque, ou seja, em dúvida, né, aquilo que ele realmente era, e desafiando-o, disse: se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães e comem. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente o repreendeu com base na palavra, dizendo: mas também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus aí está mostrando para nós, e João registra isso, que ele, perdão, João não, Mateus capítulo 4, ele mostra para nós que, como homem, após ter jejuado, após ter passado esse longo período ali orando, ele sentiu fome, né? E a Bíblia diz que, diante dessa necessidade de alimentar-se, e já enfraquecido fisicamente, foi onde o diabo aproveitou-se para apresentar-se a ele e o desafiar, dizendo: se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães e come. Está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então mostra para nós aqui a sua humanidade, a sua debilidade. Assim como nós que, se passarmos algumas horas sem nos alimentarmos, sentimos a necessidade de comer algo, de nos alimentar, sentimos-nos também enfraquecidos, né? Então Jesus aqui ele demonstra na sua humanidade a necessidade de comer, de se alimentar, de recobrar força, né? Então Mateus diz que depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E então, nesse exato momento, o versículo 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 4, Jesus o repreende, dizendo: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui, nós vemos no Evangelho de Mateus, mais uma vez, a testificação que Jesus, ele estava, nesse momento, no seu estado de homem, humanidade, né? Tendo fome, tendo sede, sentindo cansaço, fadiga, enfraquecido, precisando comer para recuperar força, precisando beber água para também se reanimar junto ao poço, né, lá de Jacó. E aqui nós vemos mais uma vez, e exatamente nesse momento de debilidade, de fraqueza humana, né, estando ele como homem, Satanás se aproxima dele e o desafia, né, dizendo: se tu és, ou seja, querendo colocar em dúvida aquilo que ele é, filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, né?
E Jesus poderia fazer isso, porém não fez. Por quê? Porque ele estava aí como homem e não como Deus, né? Aí ele está no estado de homem e por essa razão teve fome, e por ter fome e estar enfraquecido, sabendo o diabo da sua condição, porque o diabo sabe de todas as coisas, isso deixa-nos bem claro lá na passagem de Jó, como aqui também. Sabendo ele que Jesus estava ali há tanto tempo sem se alimentar e enfraquecido e com fome, aproveita-se da situação e o desafia a desobedecer a Deus, ou seja, transformando as pedras em pães para se alimentar. Mas ele, porém, o repreendeu com a palavra, dizendo: olha, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente sabe que não para por aí. O diabo ainda segue tentando Jesus de diversas formas, e ele sempre o repreendendo com a palavra, até que então, após tudo isso passar, vieram então os anjos e serviram a Jesus daquilo que ele necessitava para alimentar-se e recobrar força. Isso mostra para nós algo muito importante. Todas as vezes que nós nos sentimos enfraquecidos espiritualmente, por não mantermos uma comunhão com Deus, por não mantermos uma vida de oração, de meditação da palavra, e não nos alimentarmos da palavra de Deus, Satanás sabe quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, porque ele sabe o nosso caminhar, o nosso deitar e o nosso levantar. Então, muitas das vezes, é exatamente nessas oportunidades, sabendo ele que eu e você estamos fracos espiritualmente, que ele se aproveita para nos tentar. E muitas das vezes acabam cedendo às tentações do inimigo por não estarem devidamente fortalecidos espiritualmente, ok? Então, aqui nós vemos, mais uma vez, Jesus aqui mostrando para nós a sua condição de homem, mostrando a sua debilidade, né? Cansaço, sede, fome, fadiga e precisando recobrar forças, assim como eu e você também, né? Seguindo, quando eu estava a caminho do Gólgota, levando a cruz, esgotaram-se também as suas forças. E os soldados romanos, então, obrigaram um homem chamado Simão que levasse a cruz para Cristo. Então, você lembra que quando Jesus estava indo para o Gólgota para ser crucificado, ele estava carregando a cruz. Havia sido chicoteado, maltratado, já estava muito ferido, muito cansado, suas forças se esgotaram como homem, e ele já não estava mais conseguindo carregar a cruz, né? Ele já não tinha mais forças para carregar a cruz, onde ele mesmo seria pregado e entregue em sacrifício por nós. Então, os soldados romanos, vendo isso, chamaram um homem chamado Simão, e então esse homem, a Bíblia diz que ele então levou a cruz, ou seja, ajudou a Cristo, levando a cruz até aquele lugar onde ele seria crucificado, né? Está aqui em Lucas capítulo 23, versículo 26. Vamos lá, mais uma vez, mostrando a humanidade de Cristo. Porque muitas das vezes as pessoas, às vezes, pensam dessa forma: ah, mas Jesus, ele se entregou na cruz, se permitiu pregar, entregou a sua vida porque ele era Deus. Ele é Deus, mas nesses momentos ele não estava de posse utilizando a sua divindade. Ele estava aqui como homem. Ele estava aqui sujeito às mesmas fraquezas, necessidades
e debilidades que eu e você também temos. Por isso ele diz, eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Então ele mostrando para nós, se ele como homem venceu todas as coisas, agora ele, através do Espírito Santo, também nos dá a condição de vencer todas as coisas para seguirmos fiéis com ele, ok? Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, mostra-nos que Simão, ele toma a cruz e começa a levar essa cruz, ajudando Jesus, porque ele já não tinha mais forças para carregar a cruz, onde ele mesmo seria pregado nela e entregue a sua vida em sacrifício. Versículo 26 de Lucas 23, você pode abrir a sua Bíblia e ver aí comigo, olha o que diz aí. E como o conduzissem constrangendo, e como o conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então aqui Lucas registra esse momento mostrando para nós a humanidade de Cristo. Ele já havia tomado vários açoites, ele já havia sofrido bastante, estava carregando aquela cruz, certamente uma cruz pesada, naquele terreno íngreme, naquele terreno cheio de irregularidades, com pessoas falando coisas horrendas a respeito dele. Então, chega um determinado momento que as suas forças se esgotam. Ele já não tinha mais como carregar. Eu imagino os seus ombros já feridos, machucados, doloridos. E então os romanos, vendo que ele não tinha como carregar essa cruz, chamaram um homem, que a Bíblia diz aqui que ele estava vindo do seu campo, um homem chamado Simão, e puseram sobre ele, Simão, esta cruz, para que ele a levasse, né, após Jesus. Então nós vemos que Jesus aqui, demonstrando para nós a sua humanidade, ele demonstra a sua fraqueza, o seu cansaço, o esgotamento das suas forças, precisando de alguém que ajudasse a levar a cruz até o seu destino final, que seria o Gólgota, né? Então, mostrando para nós a sua debilidade. Sua última limitação em forma de homem, no seu estado de humanidade, foi quando o seu corpo físico deixou de ter vida, morrendo na cruz. Então, durante todo esse período, Jesus, na sua humanidade, ele suportou todos esses sofrimentos, suportou a coroa de espinho, suportou os açoites, a humilhação, o ultraje, ele suportou as palavras que foram referidas a ele, as acusações, ele suportou tudo. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele foi entregue na mão dos seus tosqueadores para pagar o preço pela nossa redenção, para que, através do seu sacrifício, eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, a sua última limitação como homem foi quando ele expirou na cruz do Calvário. Foi quando ele deu o seu último espírito e ali entregou nas mãos do Pai o seu espírito. Vamos lá? Lucas capítulo 23, versículo 46, mostra-nos exatamente isso. Lucas 23, versículo 46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. E aqui, então, Jesus morre na cruz, entrega o espírito ao Senhor, a Deus, ao Pai,
e expira nessas últimas palavras, mostrando para nós que em nossa humanidade, o que nos mantém vivo é o fôlego de vida, que é o Espírito, que nos dá vida a esse corpo físico. E a morte nada mais é do que o momento em que Deus recolhe para ele esse Espírito que ele nos deu para que o corpo tenha vida. E, consequentemente, detecta ou atesta-se o estado de morte. A morte nada mais é do que a retirada do espírito do corpo do homem e aí, consequentemente, declara-se o estado de morte. E a Bíblia diz que esse espírito volta para Deus, porque a Deus pertence, né? E o que há necessidade para nós é a reconciliação com Deus para a salvação da alma. Porque nós somos, como Deus, um ser trino, corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo se decompõe no pó da terra para cumprimento da palavra, do pó foste tirado e ao pó tornarás, por isso que nós voltamos ao pó da terra, mas a alma, esta sobrevive. E é esta alma que Jesus morreu para que seja salvo, para que nós possamos estar no Senhor e naquele dia da sua volta ressuscitarmos em um corpo glorificado. Então esta é a razão pela qual Jesus morreu, para salvar a alma do ser humano, a nossa alma. Para quê? Para que a gente ressuscite em um corpo glorificado para viver na eternidade com ele, ok? Então, Jesus aqui, ele demonstra para nós o seu estado de humanidade, expirando, né, e morrendo na cruz, entregando o seu espírito da mão do Senhor. Mas a Bíblia diz que, assim como ele havia anunciado, que seria crucificado, morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita, como havia antes dito. Mas após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e mostra a eles as marcas em suas mãos e nos seus pés, né? Então, a Bíblia diz que ele ressuscita, volta a ter com seus discípulos, os discípulos estavam reunidos, e ele aparece no meio dos seus discípulos, e os discípulos, a princípio, ficam atemorizados, mas ele, ao aparecer aos seus discípulos, mostrando que ele havia ressuscitado, ele então mostra as suas mãos, né, que foram transpassadas por aqueles clavos, pregos, mostra também os seus pés, né, e diz para eles: tens aí alguma coisa de comer? Então Jesus ali estava mostrando que ele havia ressuscitado, né, para cumprir com a palavra que ele mesmo havia dito aos discípulos, que ele havia de ressuscitar no terceiro dia. Então ele ressuscita, apresenta-se, né, diante dos discípulos e diz a ele: toca em minhas mãos para ver que estou aqui em um corpo de carne, né? Então, se a gente for lá em Lucas capítulo 24, versículo 39 a 42, Jesus aqui, ele aparece aos seus discípulos, mostra as mãos, mostra os pés que foram transpassados na cruz, mostrando que era ele mesmo que havia ressuscitado, e não só, né? Ele pede algo de comer para eles, mostrando que ele estava em um corpo novamente de carne, para mostrar a ele que ele havia realmente ressuscitado, ok? Então, Lucas capítulo 24, vamos lá, a partir do versículo 39 ao versículo 42. Lucas capítulo 24, versículo 39 até o versículo 42, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto,
mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Versículo 43, e ele comeu na presença deles. Então aqui Jesus está mostrando exatamente o quê? O que será a ressurreição. Assim como ele morreu e agora ressuscitou e mostrou-se, apresentou-se diante dos seus discípulos, assim também nós haveremos de ressuscitar na sua volta. Quando ele voltar, quando ele vier para buscar a sua igreja, quando a sua igreja for arrebatada aos céus, aqueles que morreram com a sua fé em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado. E o que estiverem vivos nesse momento, Paulo diz que serão transformados para poderem estar na presença do Senhor. Então, Jesus aqui, ele mostrando para eles que ele havia ressuscitado, como havia dito, embora eles não acreditando no que estavam vendo, ele mostrou a palma das suas mãos, que foram furadas quando foi pregado na cruz, mostrou os seus pés, que foram também transpassados, e disse para eles: tendes aqui alguma coisa para comer? Né? Então, deram a ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, mostrando exatamente aqui a sua humanidade, né? Cristo como homem, né? Mostrando para nós a sua humanidade. Jesus teve uma mente humana, passou pelo processo de aprendizagem, como todos nós, aprendeu a comer, aprendeu a falar, a andar, a ler, a escrever, e sendo obediente aos seus pais, crescia em sabedoria. Então Jesus, ele, no seu estado de humanidade, ele nasceu e desenvolveu como todos nós. Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a comer, a caminhar, a ler, a escrever, e cresceu em obediência aos seus pais. Então, mostrando para nós o seu estado de humanidade, né? Cristo, como Deus, despiu-se de toda a sua glória, poder e majestade, assumindo a forma de homem. Para quê? Para dar-se a conhecer aos homens. Por quê? Porque Deus é espírito, ok? Deus é espírito, mas para que ele desse-se a conhecer os homens, ele precisaria de um corpo terreno para dar-se a conhecer os homens, sendo ele Deus na terra, mas também em estado de humanidade, para quê? Para poder se dar-se em sacrifício na cruz. Porém, não poderia ter nascido da mesma forma que eu e você nascemos, porque o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, tudo aquilo que é fruto da relação da carne é carnal e traz consigo a herança adâmica do pecado original cometido por Adão lá no paraíso. Essa é a razão pela qual, para que Jesus desse sem sacrifício para redimir-nos dos nossos pecados, não poderia haver nele pecado. E precisando ele estar em forma humana, ele teria que ser gerado através de quê? De um meio divino, por obra do Espírito Santo, para que não houvesse contato entre um homem e uma mulher, para que ele fosse o Cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula e sem pecado, para morrer na cruz pelos nossos pecados, ok? Então, ele mostra aqui a sua humanidade, né? A sua humanidade. Essa é a razão pela qual os discípulos
Certa ocasião perguntaram a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou: eu estou há tanto tempo entre vós e vós me perguntais, me pedis, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus estava se referindo ao quê? Que o Pai e ele são a mesma pessoa, né? A mesma essência, né? Deus poderoso, Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, essa é a razão pela qual Jesus precisou assumir a forma humana para poder vir do céu à terra e mostrar-se e dar-se a conhecer aos homens, né? Para que os homens pudessem crer nele como Filho de Deus, que já havia sido profetizado, anunciado a sua vinda, né? Desde o seu nascimento, né? Desde a sua tudo aquilo que ele ia passar, a sua entrada triunfal montado num jumentinho lá na cidade de Jerusalém, ou seja, tudo já havia sido profetizado anteriormente, há muitos anos atrás. E agora ele veio para quê? Para cumprir com tudo aquilo que já havia sido anunciado. E mesmo assim, aquelas pessoas, mesmo conhecendo, né, tudo isso, não receberam, o recusaram, o rejeitaram. E essa é a razão pela qual ele deu-se a conhecer a cada um de nós, para que nós, por ele, fôssemos salvos, né? Gentios, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por isso nós o recebemos, né? Por isso que a Bíblia diz que hoje eu e você somos mais bem-aventurados do que o povo daquela época. Por quê? Porque o povo viu os seus milagres, andou com ele, comeu com ele, viu, ouviu as suas palavras diretamente dele e mesmo assim não creram. E nós não vimos, mas pela fé cremos. Então a Bíblia diz que hoje eu e você somos mais bem-aventurados do que todos aqueles que andaram com Jesus, que viram seus milagres, que assentaram-se com ele a comer, que ouviram os seus ensinamentos, porque nós não vimos nada disso, mas pela fé que o Senhor nos deu, nós cremos. E por havermos crido, o recebemos. E por havermos recebido, somos perdoados, justificados e agora reconciliados com Deus. Não há mais nada que nos possa separar do amor de Deus, porque através de Cristo nós somos unidos a Ele. E agora somos filhos e herdeiros do Senhor. Amém? Então vamos lá. Jesus, na sua forma de homem, ele também teve alma e emoções humanas, né? Teve uma alma humana e emoções humanas. Isso fica bem claro de onde isso fica claro. Quando ele soube da morte do seu amigo de infância, Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou, demonstrando um profundo sentimento de amizade por Lázaro, né? Então nós vemos aqui que ele teve alma. O que é alma? A alma é onde está as nossas emoções, o nosso intelecto. Ou seja, é onde estão todas essas coisas, né? Então Jesus aqui com uma alma humana, Jesus aqui tocado pela emoção de tomar conhecimento que o seu amigo Lázaro havia morrido, já havia sido sepultado e já estava lá por 4 dias. A Bíblia diz que Jesus chorou, demonstrando aqui mais uma vez a sua humanidade. Ele sentiu emoção, ele sentiu a dor da perda, assim como nós sentimos a dor da perda dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos, né? A nossa alma sofre, a nossa alma chora, a nossa alma sente saudade. Então, tudo isso é humano, né? E Jesus demonstra isso quando soube, né, da enfermidade e, posteriormente, da morte de Lázaro. E ele chorou. Se a gente for lá no Evangelho de João, a gente vai ver isso. João, capítulo 11, do versículo 34
até o versículo 36. É quando Jesus, então, chega e pergunta aonde o haviam posto, aproxima-se do local com Maria e Marta, as irmãs de Lázaro e mais um grande número de pessoas que ali estavam com ele. Eu creio que muitos até mesmo curiosos para ver o que ia acontecer. E Jesus, então, manda que a pedra fosse removida. E quando ele fala, remover a pedra, a irmã de Lázaro, Marta, mas Senhor, não faça isso, já cheira mal, é morto de 4 dias. E Jesus diz para ela, se tu creres, verás a glória de Deus, né? Então, mostrando para ela, como ele mesmo já havia dito, que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele está, ainda que morra, viverá. Nesse momento, Jesus estava falando a respeito de Lázaro, porque Lázaro estava morto e ele estava indo para ressuscitar Lázaro, né? Ele estava indo para fazer isso. Mas ele também refere-se a isso em que sentido? Que todo aquele que está em Cristo, a morte não mais tem domínio sobre ele. Eu e você em Cristo somos vencedores da morte, vencemos a morte por meio de Cristo. Por que isso? Porque ainda que a gente morra, ainda que a gente seja sepultado, nosso corpo volte ao pó da terra, se decompondo, não importa. A nossa alma vai estar com o Senhor. E haverá um momento da sua vinda em que nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado. Assim como Lázaro saiu lá daquele lugar onde o haviam colocado, já morto de 4 dias, cheirando mal, mas diante de uma palavra de ordem, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro levantou, veio para fora, foi um milagre, foi um espanto para todos que ali estavam, e Jesus agora diz, olha, tirai dele as ataduras, né? Porque era um costume daquela época, as pessoas serem envolvidas em lençóis, em pano, e colocadas em um determinado lugar, serem sepultadas. Hoje se coloca dentro de um caixão, hoje tem o sepultamento na terra, outros têm a cremação, mas Jesus, então, dá uma palavra de ordem e Lázaro ressuscita, né? Mostrando para nós que ele é a ressurreição, porque Lázaro estava morto e ressuscitou. Lázaro não foi o único milagre que Jesus fez de ressuscitar, ele fez outros, né? Aquela mulher que estava levando o seu filho para ser sepultado, Jesus também o traz de volta à vida. A filha de Jairo, que era o líder da sinagoga, também já estava morta, e Jesus a ressuscita. Então, ele já havia feito alguns milagres assim, mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Por isso que agora em Cristo, não importa. Quando a gente descer a sepultura, por isso que o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, ok? Então é a nossa certeza de fé, a nossa confiança em saber para onde estamos indo, né? Temos da parte do Senhor Jesus uma morada, quando ele diz, irei ao Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas, e vou preparar lugar, e voltarei para vos levar, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Querido, tudo existente nessa terra vai ficar. A nossa morada é o céu. É lá que é a nossa mansão celestial. É lá que nós vamos viver na presença desse Deus maravilhoso, glorioso, eterno, sem choro, sem dor, sem sofrimento. Gozo, paz, alegria, que coisa linda deve ser esse céu maravilhoso ao qual o Senhor tem preparado para nós. Eu vejo, às vezes, as pessoas tão afadigadas, tão preocupadas com as coisas dessa terra, querendo juntar riqueza, tesouro. Quando Jesus disse, por que juntais para vós tesouro na terra, onde ladrão rouba, traça, corrói? Ajuntais para vós outro tesouro no céu. É tremendo, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim, para ter uma vida tranquila, confortável, dar uma boa condição de vida para a nossa família, mas
Nosso coração não pode estar preso às coisas dessa terra, às coisas desse mundo, porque isso não nos pertence. Estamos aqui apenas como mordomos, usufruindo daquilo que Ele nos deu para a gente utilizar. Você é um mordomo. Deus tem confiado a você uma casa para morar, um carro para dirigir, uma empresa para trabalhar. Deus tem dado a você para você usufruir. Mas a sua riqueza maior está no céu. É lá que está o nosso tesouro, porque Ele diz, onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Então desprenda o seu coração dessas coisas terrenas, porque elas vão ficar aí. Vão ficar aí. Já vão gerar briga para os herdeiros. Agora, vamos buscar a morada celestial, a morada do Altíssimo, e descansar à sombra do Onipotente. Isso é o mais importante. Mas Jesus, ele chora, se comove, chama as pessoas e diz, olha, remova a pedra. Eu imagino a reação daquelas pessoas quando a pedra é removida, suspensas, querendo saber o que ia acontecer. E Jesus, então, dá uma palavra e Lázaro se levanta e vem para fora. Lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 34 ao versículo 36, diz assim, e perguntou Jesus, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Então, Jesus mostrando aqui o poder e a autoridade que ele tinha. Né? Nesse momento aqui, embora ele estivesse... esse é um dos momentos em que nós podemos dizer que está aqui a humanidade e a deidade. Ele, como homem humano, ele chorou, ele se emocionou, ele sentiu a perda, a morte, o falecimento do seu amigo Lázaro. Mas agora, como Deus, ele profere uma palavra de autoridade na sua deidade, na sua divindade, e ordena, Lázaro, vem para fora. Então, essa é uma das passagens onde nós vemos as duas naturezas unidas em uma só pessoa. A humanidade, quando Jesus se emociona, se comove, chora e sofre pela morte do seu amigo Lázaro. E a deidade, né, que vem a ser a divindade de Cristo, o poder e a autoridade dele como Deus, unidas em uma só pessoa, na pessoa de Cristo. E ele, nesta deidade, ele ordena e Lázaro se levanta e vem para fora e todos ficam surpresos e espantados com aquilo que estavam vendo. E após verem esse grande milagre, a Bíblia diz aqui que nós lemos que muitos passaram a crer nele, ok? Ele também demonstrou-se surpreso ao ver a fé do centurião romano, pedindo pela cura do seu servo, dizendo, manda somente uma palavra e meu servo será curado. Jesus respondeu, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Então,
Jesus diz, a palavra diz aqui que quando o centurião se aproximou-se de Cristo, dizendo para ele, olha, meu servo está enfermo, eu não sou digno que tu vá à minha casa, mas eu sou homem que tenho soldados ao meu comando, e na autoridade que eu tenho, eu mando, eles vão, eu chamo, eles vêm, e eu sei que essa mesma autoridade está em ti. Manda somente uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus então diz, olha, nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. E mediante a isso, quando o centurião chega à sua casa, o seu servo já estava curado, né? Para a glória do Senhor. Né? Esse relato está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 10. Lucas 7, versículo 8 até o versículo 10. Vamos lá? Lucas, capítulo 7. Aqui também, mais uma vez, as duas naturezas, a humanidade e a deidade. A humanidade, quando o homem vem ao seu encontro, encontra ele na pessoa de Cristo, como homem, com o seu discípulo. A deidade, quando ele lança a palavra de ordem para que o servo então fosse curado. Lá em Lucas capítulo 7, versículo de 8 a 10, diz assim, porque também diz assim o centurião para Jesus, no capítulo 7, versículo 8, o centurião começa a dizer a Jesus, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvir essas palavras, admirou-se Jesus dele, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se, ou seja, Jesus, voltando ele para a sua casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Então, aquele homem, ele disse, olha, eu sou uma pessoa sujeita à autoridade, também tenho autoridade, tenho pessoas ao meu comando, digo ela vai, vem, ela vem, e reconheço essa mesma autoridade. Manda somente uma palavra, meu servo será curado. E assim foi. E Jesus aqui, então, agora, como Deus, né, na sua deidade, ele, então, expressando dessa forma, quando o centurião chega em casa, o seu servo já estava restabelecido, né? Ok. Finalizando, um sacrifício vicário. Se Jesus não tivesse a natureza humana, não poderia pagar o preço com a morte que nos correspondia, para que Deus assim pudesse aceitar o seu sacrifício, perdoando os pecados da humanidade. Então, o sacrifício vicário, por quê? Jesus precisaria ter a natureza humana para poder, dessa forma, pagar o preço da morte substituta. Ou seja, ele morreu a morte que nos correspondia. Não a morte física, porque essa todos nós vamos passar por ela. Mas a morte aqui, que ele pagou o preço para que nós não morrêssemos, é a morte eterna, que é a condenação ao inferno, que é a separação definitiva da criatura do Criador. Então, a morte que ele se refere aqui, que ele pagou o preço e resgate por cada um de nós, não é a morte física. Essa todos nós vamos passar por ela. Uns mais tarde, outros mais cedo, não importa. Mas a morte que ele venceu e pagou o preço pelo resgate em substituição é a morte eterna, a condenação pelo pecado que nós herdamos da desobediência de Adão. Por isso, ele precisou entregar-se na cruz para pagar o preço, morrendo em morte substituta. A Bíblia diz que ele tomou sobre ele todos os nossos pecados. Essa é a razão pela qual ele sentiu-se naquele momento na cruz desamparado, ou seja, totalmente afastado, porque o pecado que ele tomou sobre ele o afastou da comunhão com o Pai. E ele diz lá, Pai, por que me desamparaste? Né? Então ali é o momento em que Jesus assume o pecado do homem, o pecado da humanidade.
E o peso desse pecado que ele tomou sobre ele o afastou da comunhão com o Pai. Por isso ele sentiu-se abandonado. Mas, depois, a seguir, ele dá o brado de vitória. Ele diz, Pai, está consumado. Ou seja, a obra para a qual tu me enviaste está consumada na cruz. E ele diz, então, a ti entrego o meu espírito. Então, ali Jesus cumpre com o plano e o propósito de Deus para a redenção de toda a humanidade. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus é o único que pode perdoar pecados e dar ao homem a salvação através da redenção e da justificação pelo ato do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ok? Então, irmãos, aqui a gente finaliza esse estudo de duas classes que fizemos, uma na terça-feira passada, hoje outra, onde nós enfocamos a humanidade de Jesus, para mostrar aos irmãos esse estado de humanidade de Jesus na Terra, porque ele veio como homem, né? Então, a gente aprendeu nessas duas classes e mostramos aos irmãos, com várias referências bíblicas, que ele não estava ali naquele momento como Deus, mas como homem. Por isso sentiu sede, sentiu fome, sentiu fraqueza, né? Mas também, como Deus, né? Ele fez também muitos prodígios e muitos milagres. Na próxima classe, nós vamos falar sobre a deidade, ou seja, o Cristo como Deus na face da terra durante a sua passagem no seu ministério. Então, na próxima classe, nós vamos entrar no assunto da deidade, que fala a respeito da divindade do Senhor, ou seja, a pessoa de Jesus como Deus na face da terra. Quando ele aqui passou, aqui esteve, ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa classe de hoje. Abro aqui um espaço, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário. E a próxima classe traz já o assunto novo, que é a deidade de Jesus, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade, a gente tem aí alguns minutos antes que a gente ore e encerre a classe. Mas eu creio que Deus nos abençoa para aprender um pouco mais a respeito do assunto da humanidade de Cristo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário, algum acréscimo? Fiquem à vontade, nós estamos aqui para juntos aprendermos e sermos edificados no Senhor. Boa noite, pastor. Está tudo ótimo, pastor. O senhor está explicando tão bem. Eu estava dirigindo a maior parte do tempo, hoje eu não anotei, não. A pergunta que eu tenho é, depois eu até pensei em chegar em casa e ver, eu não cheguei na minha casa ainda não, mas a outra lição já foi postada? Não. Já terminou? Não, a gente está fazendo assim, a gente está postando quando termina. A gente agora está fazendo a parte de cristologia, então a gente já falou, terminou hoje sobre a humanidade, nós vamos falar sobre a deidade, e depois vamos falar sobre a humanidade e deidade juntas. Aí, quando a gente finalizar o tema de cristologia, aí as classes são liberadas. Sim, mas a outra classe não era cristologia, era da igreja, né? Não, a terça-feira passada já foi a primeira classe. Sem ser da terça passada, da outra. Sim, a outra era eclesiologia. Eclesiologia já está postada, então? Já, essa já está liberada, já está postada. Ok, tá bom. Essa que eu vou ouvir depois mais uma vez. E semana passada eu estava com o Leandro, mas com a Alessandra e não pude ouvir também. Tá ótimo. Glória a Deus.
É muito bom. É bom que a gente está estudando, aprendendo e vendo aí a respeito desses assuntos que são assuntos importantes, né? Para que a gente entenda por que Jesus teve que vir à Terra de um nascimento virginal e gerado pelo Espírito Santo. Tem muita gente que conhece a passagem, mas não sabe o porquê, né? Entendeu? Então, por isso que o curso é interessante, porque a gente explica o porquê que ele teve que ser nascido de uma mulher, gerado no ventre de uma mulher, porém concebido de uma forma divinal, né? Divina, pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, é bem interessante, né? A gente aprender um pouco. Por isso que esses assuntos... Não, geralmente, eu acho que está sendo... todos os assuntos até agora estão sendo muito bem explorados e uns temas muito bons também. Então, está muito bom. Porque geralmente esses temas só são tratados em seminários, né? Quando você vai para um seminário, faz um curso de teologia, aí você estuda sobre tudo isso, a humanidade, a deidade, né? Tudo o que a gente tem visto até agora, eclesiologia, tudo isso é assunto de seminário. E a gente está dando assim algo assim mais básico, né? Para a gente ter uma noção básica do que é cada assunto, né? Mas no seminário a gente estuda isso mais a fundo, né? Mas está sendo bênção, né? Algumas pessoas têm participado da classe, está sendo bom, está sendo bom. Amém. Ok, irmãos, vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse tempo e espero vê-los na próxima classe, juntos para aprendermos um pouco mais. Senhor, nós queremos dar-te graças, Senhor, por mais esse tempo maravilhoso onde aqui temos passado na tua presença, porque nada daquilo que falamos é de nós mesmos, mas tudo que falamos e ensinamos tem como base e apoio a tua palavra, que tem um propósito, Senhor, de ensinar, de mostrar para nós o caminho em que devemos andar. Não somos guiados nem dirigidos por nosso próprio intelecto, ou conhecimento, ou sabedoria humana, mas na inspiração divina que vem do trono da glória, o trono da graça, a revelação da tua palavra, Senhor, palavra rema, que nos mostra, Senhor, com profundidade aquilo que realmente o Senhor quer ensinar-nos, para que sejamos uma igreja sólida, uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja, Senhor, consolidada no aprendizado da tua palavra, para que não sejamos levados pelos ventos de doutrina que têm surgido nos dias atuais, que não sejamos enganados e seduzidos pelos falsos mestres, Senhor, que estão aí, ó Deus, mercadejando com a tua palavra. Mas estamos aqui, Senhor, na tua total dependência, com uma vida rendida, entregue a ti, para sermos instrumento para o louvor da tua glória. Agradeço, Senhor, a ti pelo dom que o Senhor nos ha dado de poder aprender, estudar, explanar a tua palavra. Deus, eu agradeço pelos talentos que o Senhor me tem dado e peço, Senhor, que esses talentos eles sejam multiplicados, eles sejam acrescidos, que possa o Senhor fazer de nossa vida um instrumento na terra para o louvor e glória do teu santo nome. Obrigado pelos irmãos que conosco estiveram nessa classe, por aqueles que haverão de ouvi-la posteriormente. Assim eu peço, Senhor, que o Senhor abra o entendimento para que a tua palavra entre, penetre e traga conhecimento e edificação à nossa vida. Pai, levantamos um clamor também nesta hora pelo nosso irmão Neander, a sua esposa Alessandra, colocamos a vida dele nas tuas mãos, ele é teu servo, ele está ao teu cuidado, tu é que sabe o plano que tu tem para a sua vida, nós cremos num Deus de milagre, assim como tu ressuscitou Lázaro, morto de 4 dias, seus órgãos totalmente paralisados, seu corpo já exalando mau cheiro, tu és o mesmo Deus que pode, através de um ato poderoso, milagroso, uma palavra de ordem, ordenar agora aquele corpo físico, que ele se levante daquele leito, que aquele órgão seja transplantado, não pela mão do homem, mas pelo poder de Deus. Tu é poderoso para trazer, Senhor, as suas ações vitais, os seus órgãos vitais a pleno funcionamento. Tu és o Deus poderoso para restaurar suas forças.
Ah, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dele nas tuas mãos. Pedimos pela sua esposa que o Senhor dê força, dê ânimo, conforto ao seu coração. E pedimos, Senhor, que a tua vontade seja ela feita, seja ela soberana. Se tu queres, Senhor, restaurá-lo para dar a ele mais anos de vida, que assim o seja. Mas se ele também nos deixar, nós, Senhor, sentiremos a sua falta presente, mas o nosso coração será consolado, porque sabemos para onde ele está indo, para o seio da tua presença, para estar contigo, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, traz paz ao coração do teu servo, Deus, dá a ele paz, tranquilidade, a sua esposa, visita agora, Senhor, a ele naquele leito, naquela clínica onde ele se encontra, porque, Senhor, já temos ouvido de tantos milagres, de pessoas totalmente desfalecidas, declaradas como mortas, e o Senhor as levantou do leito, o Senhor as recuperou, as restaurou. Ó Deus, que seja como tu queiras. Nós, como servos e irmãos em Cristo, oramos para que o Senhor restaure, mas só tu sabes aquilo que é melhor para ele. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade esta prevaleça. E sim seja feito. Assim oramos e abençoamos a sua vida, a sua esposa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite a todos, amanhã um excelente dia. E até a próxima classe, vamos estar juntos para falar da deidade de Cristo. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, Giovanni. Fica com Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Paz, boa noite.